Oi, YouTube. Voltei, talvez agora seja pra ficar, eu vou deixar de ser preguiçoso, vou criar mais conteúdo aqui pra essa plataforma. Então eu espero que vocês me acompanhem. Pra quem não me conhece, eu sou o Alê, sou criador de conteúdo literário. Depois de alguns meses sem aparecer por aqui, eu vim com a cara mais lavada do mundo dizer que agora eu vou voltar. Me deem um voto de confiança que eu acho que agora vai. E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês as minhas leituras do mês de abril. Eu sei que a gente tá quase acabando o mês de maio, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só que antes de falar sobre os livros físicos, eu vou pegar até a minha colinha aqui, porque eu li muito e-book mês passado. Eu nem tenho os livros aqui pra mostrar, mas a gente vai falar sobre eles. Fechou? Vamos lá. Se você me acompanha nas redes vizinhas, principalmente no Instagram, onde eu faço atualização de leitura nos stories, você viu que eu estou me aventurando em novos gêneros literários. Então agora, além de suspenses, eu vou ler outras coisas e trazer indicações para vocês. Mas agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre a minha primeira leitura do mês de abril, que foi A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. E vou ter que confessar para vocês que a única coisa que eu gostei nesse livro foi o protagonista, que é o Adam barra gostosão. Porque assim, a protagonista, ela me irritou muito, eu achei ela muito infantil, achei algumas atitudes dela muito bobinhas, pra ser bem sincero, e nossa, não consegui me conectar com a diva e não deu, tá? Acho que ela deve ter alguma justificativa pra ser assim, mas eu não gostei porque ela era uma mulher feita de 20 e poucos anos já, 26, 27, se eu não me engano. Então eu achei que o comportamento dela não estava condizendo com a idade. Mas quem sou eu pra julgar alguém, né? Porque eu tenho quase 30 e às vezes tô agindo igual um adolescente. Só que eu tava esperando um pouco mais dessa história porque ele é um livro muito hypado. Então, enfim, talvez eu tenha ido com as expectativas muito calibradas. Em abril eu também li o meu primeiro Taboo Romance. Pra quem não sabe, Taboo Romance normalmente é de relacionamentos proibidos. Eu ainda sou novo nesse universo, então talvez eu esteja falando besteira. E foi Birthday Girl, da Penelope Douglas. Gente, eu amei. Eu não sei por que esse livro sofre tanto hate. Aqui a gente vai acompanhar a Jordan e o Pike, que são nora e sogro. Calma. A Jordan namora o filho do Pike. Eles meio que moram juntos já, enfim. Só que, meu, o guri não quer nada com nada, não tem intenção nenhuma de amadurecer e a coitada tá levando a vida dos dois nas costas. Sério, assim, ó, que menina foda. E aí acontece uma coisa lá e eles precisam se mudar pra casa do Pike, que é o pai esqueci até o nome do bofe lá, que é namorado da Jordan, de tão insignificante que ele é e do tanto que ele me irritou nessa história. E aí eles vão morar na casa dele. Ele é um solteirão de 38 anos, se eu não me engano, mora sozinho e tal, e é um gostoso. Acho que é muito importante ressaltar isso, porque, nossa, que delícia, sabe? Gente, como é que é o nome do guri? Eu preciso lembrar o nome do guri. Eu não vou fazer nem questão de ir atrás desse embuste. O pai que não tinha muito contato com o filho dele, porque a mãe do guri fez a caveira do pai pra ele. Enfim, outra sem noção da história toda. E depois que os três estão convivendo na mesma casa, o Pike e a Jordan se aproximam, por motivos óbvios, né? Eles estão debaixo do mesmo teto, só que eles se aproximam de uma forma mais intensa. Em resumo, tem essa questão ali da diferença de idade, que pra mim não é problema nenhum, sinceramente, tá? Eu não tenho problema com age gap, desde que seja consensual, os dois lados sejam maiores de idade, né? Pra ser uma coisa dentro da lei, pelo amor de Deus. Achei a história dos dois muito bonita. Eu tava com uma ideia muito distorcida sobre esse livro, porque eu tava vendo alguns reviews que a galera postava e tal, e eu ficava tipo assim, meu Deus do céu, esse livro deve ser uma bomba. E não é uma bomba. Pelo menos não de acordo com o meu gosto, porque eu adorei. Depois eu li Entre Vacas e Beijos, da Bailey Hanna. Eu sei que esse nome não é tão convidativo, mas eu juro pra vocês que a história é perfeita. Eu tenho um fraco por romances de cowboy, eu me descobri leitor de romance com Sem Coração, da Elsie Silver, então eu acho que eu tô com hiperfoco nisso, tô devorando todos que eu vejo pela frente. E aqui a gente tem uma história narrada com dois pontos de vista, do Austin e da Cecil. A Cecil, ela vivia um relacionamento super abusivo, onde o marido dela só faltava dar na cara dela, até que um dia foi a gota d'água quando ele ameaçou ela com, enfim, se é que vocês me entendem, eu não sei nem se posso falar isso aqui. E aí ela falou, não, chega. Saiu desembestada pelo mundo, ela tinha o contato de uma pessoa que morava numa fazenda, que, né, tava dando um suporte para ela em relação a essa questão da violência doméstica e tal. E aí ela entrou em contato com essa pessoa e falou, não, vem pra cá que a gente dá um jeito de você se reerguer, de você conseguir reestruturar a sua vida. Fechou, ela entrou no carro dela e foi embora. E quando ela chegou nesse lugar, ela conheceu o Austin, que é meio que o chefe dela. O Austin é o dono da fazenda, no caso, né?
onde ela ia trabalhar. O primeiro contato dos dois não foi muito legal. O Austin é aquele tipo de cara super grosseiro, não mede muitas palavras para falar com as pessoas e acabou meio que sendo um escroto com a Cecil. Porque ele tinha acabado de sair de um relacionamento onde ele se entregou de corpo e alma e a mulher foi lá e. Enfim. Aí ele criou essa barreira dentro da cabeça dele e do coração. E a Cecil também estava com o coração fragilizado por conta do relacionamento que ela estava vivendo, né? Então ela teria que entrar com um processo de divórcio, ela não queria se relacionar com ninguém tão cedo e tal. É um livro que tem algumas cenas de hot. Para mim isso tá sendo muito novo, porque eu não tinha costume de ler livros com hot, né? Eu sempre li muito suspense, thriller e dificilmente você tem uma cena de hot tão explícita num livro assim. E nos romances, não, isso é quase padrão acontecer, né? Então, eu ainda tô me acostumando e tô vendo vários tipos de hot nos romances que eu tenho lido. Mas nesse caso de Entre Vacas e Beijos, foi um hot muito bem escrito. Eu acho que ela sabe o momento certo para colocar. Eu li um livro esses dias que tinha hot transbordando do livro, eu achei um pouco desproporcional, mas enfim, quem sou eu para julgar alguma coisa? Mas nesse caso ali, eu acho que foi na medida certa e foi muito bom, vou dizer para vocês. Depois eu tive o meu primeiro contato. Na verdade, qualquer livro de romance que eu tô pegando nas últimas semanas está sendo o primeiro contato porque eu não tinha costume de ler. Então, vocês vão me ouvir falar bastante isso sobre primeiros contatos. Mas eu li o meu primeiro livro da Abby Jimenez, que foi Parte do Seu Mundo, e eu saí completamente apaixonado pela escrita dela. Ela me abraçou, sabe quando o coração fica quentinho? Eu até brinquei quando eu postei os lidos lá no TikTok que eu tenho um romance conforto agora, e é parte do seu mundo. Porque, gente, sério, os personagens, a história, a ambientação, tudo, tudo, tudo é perfeito na medida certa. E para finalizar essa leva de e-books, o último livro que eu li de forma digital foi Querida Debbie, da Freida McFadden, e foi decepcionante. Vou dizer para vocês que eu me senti assim traído, porque o BookTok inteiro estava falando que esse livro era sensacional e eu achei ele só ok, mas isso é perfeitamente normal, eu acho que todas as experiências são válidas, né? A gente tem que aprender a respeitar só, e é isso. Eu coloquei expectativa demais e acabei me decepcionando. É, eu gostei muito da personagem, eu achei ela incrível, a forma como ela resolve os problemas dela, os problemas da família dela, sabe? Sem medir esforços, eu acho que as pessoas às vezes deveriam ser um pouco mais como a Deb. Só que a história eu achei um pouco fraquinha, pra ser bem sincero, sabe? Eu acho que faltou um tompeiro. A Freida sempre dá um jeito de dar um tchan nas histórias, em algumas pelo menos, outras, pelo amor de Deus. Mas ali eu acho que faltou um negocinho, sabe? Enfim. Então, pra mim ele foi, acho que o pior do mês. Agora, indo para os livros físicos, a gente já vai começar com Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Eu finalmente li esse livro, foi uma experiência incrível. Poderia ter sido melhor ainda se eu não tivesse levado um baita de um spoiler sobre um acontecimento mega importante, quase no final da história. Então, isso me deu uma brochada ali e eu não tive o mesmo impacto que me foi prometido. Falaram que eu ia chorar, que ia ser uma experiência muito triste e tal. Realmente foi triste, mas como eu já sabia que ia acontecer, ele não teve o mesmo peso, sabe? Mas, de modo geral, eu adorei o livro, vou ler a continuação, eu só tô dando um tempo, porque como não tem o restante da saga, eu não quero ficar órfão igual a galera que já leu todos os 3 livros. Então eu vou dar um tempinho aí para ir lendo de tempos em tempos os que já tem publicados. Enfim, e é isso. Leiam Quarta Raça. Depois eu li Um Pacto de Silêncio, da Sharon Bolton. Esse a gente leu em leitura coletiva lá no meu clube, onde temos leituras coletivas em parceria com a Dark Side. E esse daqui foi um daqueles thrillers que você devora. Eu ignorei totalmente o cronograma, porque, gente, estava muito bom, de verdade. Eu comecei atrasado e terminei antes de todo mundo, porque eu não consegui frear. Aqui a gente tem um grupo de amigos que faz uma besteira gigantesca na adolescência, no final da adolescência, começo da vida adulta, e dá muito ruim, até que um deles decide levar a culpa por todos. Então, a Megan, que é a nossa, acho que é a Megan, que é a nossa protagonista, fala para os amigos que ela vai assumir o BO de todo mundo e no futuro, depois que ela tiver pagado por esse erro, ela quer alguma coisa de cada um. E ela vai escolher isso quando chegar a hora. Enfim,
Todos eles concordaram, obviamente, porque são safados, né? Ninguém queria levar a culpa. E aí ela foi presa, ficou um tempão presa, e quando ela saiu da cadeia, ela vai cobrar esses favores. Ela quer a todo custo o que eles prometeram para ela. Só que eles não vão facilitar. Então a gente vai acompanhando o retorno da Meghan para a civilização, né, onde ela tenta se encaixar novamente na sociedade, enquanto vai cobrar esses favores desses amigos dela, que eu não diria bem que são amigos, porque pelo amor de Deus. Ai, tomei água porque, nossa, tem que falar bastante aqui pro YouTube, né? Apesar de que eu gosto bastante de falar, mas minha garganta até secou. E por último, eu li No Meio da Noite, do Riley Sager, que é o mesmo autor de Massacre da Família Hope. Esse aqui também foi lido em leitura coletiva, só que não foi no meu clube virtual. Eu sou mediador de um clube do livro presencial também, então essa foi a primeira leitura do clube e a gente se reuniu para falar sobre ele, foi muito legal. Eu nunca tive essa experiência de me reunir com outras pessoas presencialmente para falar sobre livros, né? Eu tenho esse contato com leitores na internet, no meu clube do livro virtual, mas não é a mesma coisa. Eu acho que você tá ali, né, trocando ideia ao vivo é muito mais interessante. Eu gostei bastante da dinâmica, inclusive. Aqui a gente acompanha o desaparecimento de uma criança lá em 1994, 94, que enquanto eles estavam acampando, ele e o melhor amigo dele estavam acampando no quintal da casa deles e o menino simplesmente evaporou. Ninguém sabe o que aconteceu, tinha um rasgo na barraca e ele sumiu. Muitos anos depois, isso ainda continua um mistério. E aí o melhor amigo dele, que agora já é um homem adulto, volta a morar nessa casa, né? E algumas coisas quase que inexplicáveis começam a acontecer. O que dá a entender que tem uma parada mais sobrenatural rolando ali. Gostei bastante da história, apesar de que no meio dele ele dá uma mornada assim, ele não fica tão frenético igual o Massacre da Família Hope, né? Eu acho que eu fui com a expectativa muito alta, né? Eu li o Massacre da Família Hope primeiro, conheci a escrita do autor através daquele livro, então eu estava achando que todos seriam naquele ritmo. E eu achei ele um pouco mais parado, mas nada horrível. Foi uma coisa mais tranquila, assim, para você degustar com calma. Nada muito atropelado. Enfim, ele tem uma reviravolta, uma explicação. Não é nada revolucionário, tá? É uma coisa muito simples o que aconteceu. E eu acho que é isso que deixa a coisa boa, sabe? Não fica aquela coisa mirabolante de outro planeta, ai, porque foi abduzido, ou enfim. Foi uma coisa muito possível. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou retornar aos poucos pra cá. Eu não tenho muito hábito de gravar para o YouTube, mas eu pretendo mudar isso. Eu acho que, né, a gente tem sempre que expandir os nossos horizontes e essa plataforma é perfeita para isso. Então curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo!